Irmãos, conforme vocês podem ver ao fundo, a imagem da antiga cidade de Nínive, da Nínive histórica ou bíblica, né? Nínive era a florescente capital do Império Assírio, segundo Reis 19:36, e foi ostensivamente a casa do rei Senaqueribe, rei da Assíria, durante o reinado bíblico do rei Ezequias e da carreira profética de Isaías. A seguir, mais outra foto ou imagem, né, com a cidade da Nínive, ou Nínive histórica ou bíblica, né? A seguir, imagens da Nínive histórica ou bíblica, né, ao fundo desta live, né? Mais esta outra foto ou imagem, né? Os últimos dias de Nínive, a orgulhosa Nínive ou Nínive, capital da Assíria, havia experimentado do perdão, olha só, do perdão, a misericórdia de Deus. Passou-se cerca de um século e Nínive ou Nínive novamente fazia o que era mal aos olhos de Deus, né? Irmãos, agora vocês podem ver, se não a maior enchente que houve em Manaus, no Amazonas, né, Brasil, capital. A cidade de Manaus é a capital do estado do Amazonas, né? Então você pode ver aí que Manaus já passou por essa experiência, devido à desobediência, à não prática da santificação e da purificação, né, do pecado da população de Manaus, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Manaus já passou por esta situação, né? É triste informar a população de Manaus, do Brasil e do mundo inteiro, que Manaus passará por uma destruição maior, né? Manaus passará por uma destruição maior. Por quê? Porque tendo a solução, ninguém quer praticar a santidade ou a santificação e a purificação do seu pecado. Portanto, essa Nínive espiritual, celestial em nossos dias, não deixa de ser a capital de Manaus. A capital de Manaus, né? Vocês veem aí, vocês podem ver essa imagem ao fundo, o porto de Manaus, né, praticamente alagado. E o centro de Manaus, né, sofreu muito com esta grande alagação, né? Então, assim como ocorreu para a cidade, né, para a cidade de Nínive, a Nínive histórica, né, no passado, um grande juízo está determinado a toda a população de Manaus, do Amazonas, né, e de todo o Brasil, se verdadeiramente não sancionarem ou não aprovarem a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que possam praticar a santidade ou a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, se não praticar a santificação e a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Nesta outra foto ou imagem, vocês podem ver que já ocorreu uma grande seca em Manaus, né? E se a população de Manaus não fizer o que fez a população da Nínive histórica ou geográfica no passado, né? Isso pode ocorrer agora em nossos dias. Se não no mês em que estamos, no mês de junho de 2024, né? Até a pregação do Evangelho Eterno, até a proclamação do selo do Deus vivo, né, nesta cidade de Manaus e posteriormente no Brasil e no mundo inteiro, se ninguém movimentar para fazer aprovar ou sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que possam praticar a santidade ou a santificação, né, com
com a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião. A lei de Sião, gente, semelhante à lei de Aparecida, né? A lei federal de número 6.608/30 de junho de 1980, né? Porque a cada dia 12 de outubro, o brasileiro é obrigado a idolatrar, a louvar, né? É obrigado a lembrar deste dia da Vossa Senhora Aparecida em todo o Brasil. E tudo isso por conta e culpa de uma lei federal. Então a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, purificar e preparar os escolhidos de Deus de toda a terra, essa lei celestial de Deus sobre mim por meu intermédio, ela precisa ser reconhecida, sancionada e aprovada pela população e posteriormente ser sancionada e aprovada junto às câmaras municipais, às assembleias de cada estado, ou mais precisamente no Senado ou no Congresso, junto ao Distrito Federal em Brasília. Logo, a cidade de Manaus em específico, se não obedecer, se não cumprir ou fazer cumprir a lei e a palavra de Deus, promovendo o sancionar e a aprovação da lei de Sião, selo do Deus vivo, como lei municipal, estadual e principalmente federal, haverá um castigo, um juízo maior para toda esta população de Manaus, né, de Manaus e do Amazonas. Porque da forma que está, não pode permanecer. Não pode permanecer pelo simples fato de que o salário do pecado é a morte. Então, se você não praticar a santidade ou a santificação com a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, já aprovada, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa do Estado ou da Federação em Brasília, Manaus receberá um grande juízo do Deus vivo, muito pior do que o que aconteceu e está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aí está uma foto ou imagem do que ocorreu e está ocorrendo no Rio Grande do Sul, até que a população do Rio Grande do Sul venha fazer com que a lei de Sião, o selo do Deus vivo, seja aprovada, para que eles saiam da condição de malditos ou da condição de maldição para a bênção de Deus, né? Quando eles promoverem em sua própria vida a santidade, a santificação e a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, aí está a foto, a imagem do estado, das cidades do Rio Grande do Sul. E a Manaus, no Amazonas, Brasil, né? Se não aprovarem e não sancionarem a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que as pessoas possam praticar a santidade ou a santificação com a purificação do seu pecado, vão receber castigo maior. Um castigo maior, um juízo maior para Manaus, para todo o Amazonas, ocorrerá se não se arrependerem, como fez a Nínive histórica ou geográfica, essa Nínive ou Nínive celestial ou espiritual, a capital do Amazonas, a cidade de Manaus, se não se arrependerem, como se arrependeram a população da Nínive geográfica ou histórica no passado, virá um grande juízo maior. Virá uma grande destruição para matar a todos os infiéis. Virá para matar todo aquele que permanece no pecado da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, porque o salário do pecado é a morte.
O salário do pecado é a morte. Portanto, a morte está vindo com maior força